Que bom. Queridos, eu também, do jeito que o Anderson já recebeu vocês com alegria, eu também digo muito obrigado por nos honrarem com a sua maravilhosa e preciosa presença. Muito obrigado. E nesta tarde, eu estive lendo aqui alguns textos e a mensagem de Deus para nós nesta tarde é: tenha paciência. Vamos falar juntos? Tenha paciência. É bem verdade que alguns falam com uma entonação mais forte. Tenha paciência. Não é isso? Quando a pessoa está um pouquinho insatisfeita com o modo como a pessoa fala. Mas nessa tarde nós vamos falar com brandura. Tenha paciência. Vamos falar junto de novo? Tenha paciência. Tenha paciência. Tem muitos textos bíblicos que falam a respeito de paciência. Mas o que nós separamos é esse. Vamos ler juntos? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, é muito interessante. Não é bom proceder sem primeiro refletir, e peca quem é precipitado. Então, nós temos que ter paciência. Mas uma das qualidades de quem tem paciência também é a perseverança, a continuidade na... Obrigado, Eliette, Deus abençoe. A continuidade na ação até atingir o alvo, até atingir o ponto de sucesso desejado por nós. Então, quem não tem paciência é uma pessoa precipitada. É uma pessoa que se precipita e não cumpre o propósito que ela mesma sonhou. E muitas pessoas, queridos, pagam um preço muito alto por agirem sem refletir. Se precipitam tomando decisões cujos resultados refletem o fracasso da falta de paciência. E ser precipitado, então, é agir ou falar sem pensar nas consequências daquilo que faz, sem buscar a Deus, e é a causa do sofrimento da maioria das pessoas que têm a falta de paciência. Logo, nós entendemos que vale a pena esperar. Vamos falar juntos? Vale a pena esperar. E essa palavra, precipitação, ela tem esses significados que está aí no telão. Ela vem de precipício, que é queda, que é decadência, que é abismo, perdição, ruína, e você pode incluir outras como fracasso, decadência e etc. E a Bíblia, ela é tão sábia que ela até chama de louco aqueles que não obedecem à palavra. Então diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, aquele que age sem paciência e que não medita naquilo que ele vai falar ou na decisão que ele vai tomar, ele está exaltando a loucura. No entanto, o cristão, ele tem que ter essa qualidade da longanimidade, da paciência, de fazer de acordo com a vontade de Deus. Heródoto, um historiador grego, ele diz assim: a precipitação é a mãe do fracasso.
Então, se nós tirarmos um tempo para meditar nisso que nós estamos lendo e falando aqui hoje, vai ser muito bom para cada um de nós. Lá na célula onde eu estava ontem à noite, a célula Rompendo em Fé, teve uma senhora jovem que ela falou: olha, eu gostei muito de estar aqui na célula. Eu não vou perder nenhuma mais, porque eu aprendi muito de como cuidar do bem mais precioso que eu tenho, que é a minha família. Então, por que eu estou falando da célula? Porque durante esta semana você pode ler, você pode procurar mais na sua Bíblia, para na quinta, na sexta ou no sábado, ter assuntos para falar lá na célula onde você participa. Também a questão da precipitação nas palavras. Em Provérbios 29:20 diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então, até mesmo no falar, nós precisamos pensar, refletir, ver aquela palavra que nós vamos dizer, se vai ser a palavra que vai produzir o resultado que nós esperamos, ou ao contrário. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu já me precipitei, falei palavras que até magoaram outras pessoas, depois a gente se arrepende também, e aí tem que pedir perdão. Então é bom meditar em tudo. E, continuando também, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então a nossa boca, ela foi feita para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. E nós temos visto também, não é só dentro da igreja, não é só na obra do Senhor, que nós precisamos ser prudentes, ser pacientes, sem nos precipitar, mas também lá fora, no nosso trabalho, na hora que você está fazendo algum tipo de negócio, fazendo compra no mercado, na panificadora, na farmácia, lá na sua escola e nos meios políticos. Esta palavra de hoje precisa ser ministrada a todos eles praticamente, porque nós temos visto palavras sendo ditas e no outro dia já não era mais aquilo. A pessoa já volta atrás e fala coisas que acusam outras pessoas, mas depois volta para ela mesma. Então as pessoas precisam aprender a respeito de paciência. Agora olhe bem algumas decisões precipitadas e aquilo que podem gerar. Por exemplo, avalizar alguém. Ser avalista. Queridos, tem que meditar muito. Avalizar alguém em um negócio. É terrível, porque você se torna responsável. Eu tenho visto mesmo pessoas cristãs que fazem isso por amor, mas acaba tendo que pagar o preço depois. Emprestar cheque, emprestar o nome para fazer compras, emprestar o nome para abrir uma empresa, afiançar aluguel de casa ou apartamento. Queridos, a primeira coisa que tem, quando a pessoa vem pedir esse tipo de ajuda a você, pergunte para ele: por que você não usa o teu nome? E aí, ou ele fala a resposta certa, porque meu nome não está limpo, ou vai mentir para você. Por isso, é muito
cuidado o que nós devemos ter a respeito disso. E acaba que o prejuízo é para você, para a sua família. Eu já vi acontecer muito isso durante a minha vida. Outro aspecto, viagem de carro. Essa aqui é sem comentários. Ultrapassagem fora do local permitido, velocidade acima do permitido e as consequências. Todo dia é o que mais você escuta, mais você vê nos noticiários. Dor, morte, cadeira de rodas, prejuízo material, prejuízo humano e consequências que às vezes vão durar a vida toda. Outro, esse aqui não é tão comum, mas acontece. Construir em cima de um lote alheio, de um terreno alheio, do pai, do sogro, dos parentes. Tem gente que faz isso, mas passa o tempo e chega uma hora que a pessoa requer aquilo de você. Não, está construído sobre o meu terreno. Então, isso aqui pertence a mim e o prejuízo é para você. Temos que ter esse cuidado. Outros, pedir demissão do emprego por pressão ou por outro motivo. É sair fora do tempo de Deus, a não ser que você já tenha coisa melhor, alguma coisa, um concurso que você tenha passado. Outro, afastar-se da obra de Deus e querer fazer uma igreja independente. Não, acima de mim só Deus. Eu não devo dar explicações da minha vida para um comedor de feijão que nem eu. Tem muita gente que fala isso, que não quer participar do discipulado, enquanto que discipulado é benéfico para nós, para nosso crescimento, para a nossa vida, para a nossa família. A pessoa não quer. Aquele outro que também deixa de frequentar a célula, deixa de frequentar até a igreja, deixa a liderança também que Deus lhe deu. Veja bem esse versículo. Esse já foi lido, né? Já foi citado. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Também tem aqueles que mudam de cidade. Aqueles que mudam de cidade por decisão humana. Eu ouvi falar que ali é bom e vai para lá, para outro lugar, sem a direção de Deus, sem conversar com o seu discipulador, sem conversar com o seu líder de célula e principalmente sem orar para ver a resposta de Deus. Então, as consequências também podem ser más. Muita gente vai e volta. Nós vivemos aqui, queridos, numa cidade excelente. Vilhena é uma bênção para mim, é uma bênção para a minha família, para a nossa igreja. É uma bênção muito grande. Então vamos procurar fazer tudo aqui. Aqui já teve pessoas que vieram conversar comigo e nós oramos, conversamos e a pessoa decidiu continuar aqui. E hoje é um empresário, uma família empresária com muita prosperidade. Então, sempre é bom analisar todas as coisas. Agora vamos ver as consequências de um ato precipitado. Pessoas que não tiveram a paciência de esperar em Deus. Por exemplo,
Abraão e Sara. Tinha uma promessa de Deus. E quando há uma promessa de Deus, nós temos que confiar, acreditar que o Senhor nos dará no tempo dele. Mas o que aconteceu? Sara se julgou incompetente para dar um filho a Abraão e passou para ela a oportunidade Agar, a secretária dela. Olha bem, queridos, resultado: Ismael é o pai dos árabes e Isaque, pai dos judeus. E é um conflito de gerações que nunca acaba. Tudo por falta de paciência, tudo por falta de cuidado, tudo precipitação da parte de Sara e de Abraão, que também não teve fé suficiente para acreditar que Sara lhe daria o filho da promessa. Esaú também, ele teve uma escolha precipitada. Ele vendeu a primogenitura, numa hora em que ele estava com fome, por um prato de guisado de lentilhas. Então, olha, uma coisa tão importante, trocada por uma coisa ínfima, uma coisa de muito pouco valor. Faltou paciência, faltou perseverança. José também pagou as consequências de palavras precipitadas. Quando Deus deu para ele a revelação em sonhos, ao invés dele ficar para ele, não, ele repartiu com toda a família, seus irmãos. Seus irmãos, eu vi os feixes todos prostrados diante do meu feixe. Então, todos ficaram com ciúme dele e acabaram vendendo ele como escravo. Então, nós temos que ter cuidado e refletir muito em tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos falar. Também, queridos, a precipitação, ela nos torna escravos. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que é vencido, ele torna-se escravo do vencedor. Agora sim, esse versículo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, agindo dessa forma, jamais tropeçarão. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, queridos, nós temos que estar sempre atentos, vendo na Bíblia também aqueles que foram precipitados e pagaram um preço muito alto. Não seguir o exemplo desses, mas seguir o exemplo daqueles que perseveraram e tiveram paciência suficiente para obterem os resultados. Também as pessoas que decidem fazer mal a alguém não olham as consequências. A justiça, a condenação, a prisão, a destruição de outras vidas, a destruição da sua própria família, porque vai pagar o preço, e a sua própria família também será prejudicada. Casamentos precipitados, sem ouvir os pais, sem ouvir o líder, sem ouvir o pastor. Depois vem o choro e vem a angústia. Tá? Muitas vezes a pessoa não vai pedir conselhos, só vai informar o seu ato.
E nós, como líderes, não podemos tomar decisão pela pessoa. Nós vamos conversar qual é a melhor linha de ação. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Qual é o meu comportamento? O que nós estamos ensinando através da família cristã todo domingo e através do romance real que já foi ministrado aqui também? Queridos, a vida nossa não é só hoje, mas é um desencadear de dias, de meses, de anos. Temos que pensar como será o dia de amanhã e ver aquilo que é melhor para nós. Também, dentro da igreja, muitas vezes pode acontecer coisas que não dão resultados. Por exemplo, incluir alguém em uma liderança ou cargo de confiança sem primeiro prová-lo. Muitas vezes nós temos perdas irreparáveis, tanto para a pessoa quanto para a obra de Deus também. Então, nós não estamos protegidos, blindados contra esse tipo de coisa. E nós temos visto muito em outras igrejas, aqui não, graças a Deus nunca aconteceu, de a pessoa quebrar a liderança, rachar a igreja. Isso não é de Deus, porque Deus quer unidade e não divisões. Outro item, dar crédito a uma palavra profética sem antes prová-la. Sem antes prová-la. É uma tendência em ouvir aquilo que a alma quer. Então, a maior revelação que tem é a Bíblia. A Bíblia tem todas as palavras para mim, para você, para nós, para a nossa família, para a nossa liderança. Então, nós não precisamos procurar profetas. Quando é de Deus, eu vou repetir, quando é de Deus, a pessoa vem aqui e fala para você. Mas vai falar dentro daquilo que a Bíblia orienta. Amém? Tomar uma decisão sem antes ouvir conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, é na multidão de conselheiros que vai surgir a verdadeira sabedoria. Nós não precisamos tomar decisões impensadas, mas vivemos aqui uma equipe maravilhosa que Deus tem abençoado. E nós temos que estar juntos, em todos os momentos, todos os momentos. E a palavra de Deus diz, aquietai-vos. Ela manda nós nos aquietarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, queridos, quando passamos por dificuldades, nós ficamos tentados a agir rápido, a querer soluções instantâneas. Até o pastor Sandro ministrou aqui a respeito da geração fast food. É tudo rapidinho, é tudo para ontem. Mas não, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que orar, temos que jejuar. E a ordem de Deus é esta aqui: aquietai-vos
e esperai. Esperai no Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Isso aqui, queridos, ela cabe a cada um de nós, essa palavra. A mim, aos meus filhos espirituais, a nossa igreja, para cada célula, cada líder de célula tem que estar enquadrado nesta palavra. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes, a pessoa começa a falar conosco, e a pessoa disse uma palavra, a gente já tem uma resposta. Isso é falta de paciência. Isso é imprudência. É precipitação. Primeiro, vamos ouvir. Vamos ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. E tardio para falar. Tardio para se irar. E a paciência, queridos, ela é até um sinal de perfeição e de abundância. Olha bem, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Queridos, nós estamos numa caminhada. Essa caminhada é rumo à eternidade. Nós não estamos sozinhos. Como igreja, a missão já foi dada por Jesus. Nós estamos enquadrados na ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. Então a ordem foi dada. Nós estamos fazendo discípulos. Ensinando. É os 3 verbos que eu sempre falo. Ide, fazei, ensinai. Nós temos que estar a todo momento preocupados e ligados nisso. Mas sem precipitação, mas com paciência e com perseverança. Vale a pena esperar. Por que eu digo isso e por que essa palavra veio? Porque as células onde aconteceu essa perseverança, essa paciência, esse cuidado, são células que continuam crescendo. Mas quando alguma coisa contrária à palavra de Deus, isso que foi lido e ministrado hoje, as células não rompem, não crescem, não se multiplicam. Mas a gente ministra, ensina. O Tadel, queridos, não é só para mim e para os líderes de células. É para toda a igreja. A palavra que foi ministrada pela Karina na última terça-feira, de uma profundidade tremenda. Tremenda. E se fosse olhar por questões de idade, eu podia dizer, não, eu já estou velho demais para estar ouvindo essas coisas. Não, queridos. Sempre é tempo de aprender. Eu continuo perseverando
com paciência. Eu sei que Deus tem muito, muito mais para as nossas células, para as nossas famílias e para esta igreja. Só que é assim, Deus não vai agir por conta própria. Ele depende de cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé.